Muito bem, nosso primeiro palestrante de hoje é o Vitor. Vitor Porto, meu amigo também, padrinho. Meu padrinho de casamento. Eu chamei quase todos os meus padrinhos de casamento para esse fórum, gente. E o Vitor fez um intercâmbio no Reino Unido, né? Passou aí um tempo, ele e a esposa. E hoje ele vai estar compartilhando um pouquinho dessa experiência dele e até passando algumas dicas também. Então, Vitor, muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente, dar um pouquinho do teu tempo e um pouquinho compartilhar da tua experiência com os nossos alunos. É com você. Valeu, Débora. Tá todo mundo me ouvindo bem? Alguém pode só dar um ok aí? Ótimo. Então, vamos lá. Só para eu colocar aqui a apresentação. Pronto. Agora, tá todo mundo vendo a imagem aqui, os slides? Beleza. Então, gente, meu nome é Vitor, eu sou bacharel em Direito e sou mestre em Crime Transnacional, Justiça e Segurança. Todo mundo fica assustado com esse nome, mas não é essa coisa toda, não. Na verdade, é uma área bem simples, é uma área que é uma área interdisciplinar, e ela mexe bastante aí com a questão de por que as pessoas cometem atos delituosos, mexe com sociologia, psicologia, mexe também com direito, enfim. É uma área muito bacana que eu sou muito apaixonado. Mas então, a gente não está aqui para falar só da minha carreira especificamente, mas antes eu queria me apresentar para vocês. Eu sou analista de projetos no Instituto de Pesquisas Eldorado, é um instituto de tecnologia e P&D que a gente tem aqui em Manaus mesmo. A sede fica em Campinas, mas nós temos uma filial aqui em Manaus. Eu sou bacharel em Direito, como eu já disse, mas eu também sou um Tivni Alunos, que foi o intercâmbio que eu fiz. Eu sou manauara, sou cristão, sou casado, sou um Potterhead, eu sou um entusiasta da cultura geek e eu sou apaixonado por cachorros, mas além de tudo isso, eu sou intercambista. E por que eu coloquei essas duas fotos, uma foto minha de bebê? Era só para vocês ficarem achando que eu sou bonitinho? Não, não é isso. Para mostrar que, assim, aquele bebê que estava lá na cama, não sabia nem o que estava fazendo da vida, pôde se tornar esse cara aí que passou um ano no Reino Unido fazendo intercâmbio. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que talvez você esteja se perguntando: intercâmbio para mim? Será que eu tenho a capacidade de fazer um intercâmbio? Tem tantas coisas envolvidas, tem questão financeira. Será que eu vou conseguir ficar longe da minha família? Será que eu devo fazer um intercâmbio? Então, assim, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse contraste. Essa primeira casa que eu estou aí, pequenininho, e se você não entendeu quem sou eu sou da direita. Ela era uma casa que só tinha um cômodo. Como vocês podem ver, ela ainda tinha coisas abertas, era cimento puro, e foi uma casa que a gente se mudou porque o meu pai não tinha dinheiro, e aí, em um determinado momento, a única coisa que ele tinha era um terreno. E um belo dia, ele descobriu que aquele terreno estava sendo invadido. Então, a gente teve que se mudar às pressas para lá. A gente se mudou para uma casa que só tinha, como eu falei, um cômodo, lá dentro só tinha um quarto e um banheiro. E era isso que a gente tinha. A nossa cozinha ficava do lado de fora, então a hora do almoço almoçava no sol. E foi assim durante muito tempo, porque a gente não tinha dinheiro para nada, nada, nada. E essa segunda foto foi a minha primeira casa que eu cheguei no Reino Unido. Então, quem diria que um rapaz que começou numa casa como essa, depois estaria numa casa tão estruturada como a primeira casa que eu tive lá no Reino Unido? Então, assim, se você se pergunta, intercâmbio é para mim? A primeira pergunta que eu te faço é: você é uma pessoa? A resposta é sim, né? Você tem vontade de fazer intercâmbio? Se você também tiver, a resposta for sim, então a resposta se intercâmbio é para você é sim. E aí eu coloquei três fotos minhas também em momentos bem diferentes. A primeira, eu estava no ensino médio, terceiro ano, né, do ensino médio. Não sei, acho que vocês também já devem estar chegando aí perto de formatura, enfim. E a gente estava no trote, tá? É por isso que eu tô com uma mamadeira. Não era comum, tá, gente? Eu ficar tomando mamadeira na hora do lanche. Mas então,
naquele período eu tinha o sonho de fazer intercâmbio, só que eu achava que era uma coisa muito fora da minha realidade. Eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, eu não tinha um avô rico, eu não tinha uma herança me esperando, eu não tinha nada que pudesse me ajudar a fazer um intercâmbio. Inclusive, nessa escola que eu estudava, embora fosse uma escola particular, eu na verdade eu era bolsista lá. Minha mãe tinha conseguido uma bolsa para mim. É uma história muito longa e muito louca para eu contar aqui para vocês. Mas assim, não é muito diferente da realidade de vocês na Fundação Matias Maquilini. E aí a segunda foto, né, que eu tô parecendo ator de cinema, na minha opinião, uma das melhores fotos que eu tenho minha, foi na minha formatura no curso de Direito, que também não foi fácil para mim. No curso de Direito, eu consegui, na verdade, eu não estudei numa faculdade pública, eu estudei numa faculdade particular. E o motivo disso é porque eu tinha estudado numa pública em um outro curso e eu tive vários problemas pessoais. A minha mãe faleceu, eu entrei num período muito complicado, pessoal, de muitas mudanças. Eu acabei trancando o curso. E quando eu consegui sair de tudo isso, eu falei, não, eu preciso voltar aí, e eu preciso voltar a fazer faculdade. Eu vou fazer o que eu realmente quero, e eu não vou esperar, então eu vou pagar uma particular. E foi muito sofrido, porque a gente não tinha dinheiro para ficar fazendo isso. Meu pai ajudou um pouco, depois eu comecei a fazer estágio, e aí o meu estágio ajudava a pagar a minha faculdade. Então, nunca foi fácil para mim. E essa terceira foto, que eu tô no canto esquerdo, se você olhar no canto esquerdo na frente, ela reflete o período que eu estava encerrando a bolsa lá no Reino Unido. Então, assim, um sonho que eu considerava impossível, ele se concretizou e de uma forma muito natural, eu vou até dizer. E por que isso? Porque, assim, primeiro você precisa entender alguns conceitos. Né? O primeiro conceito é de que intercâmbio não é uma oportunidade para você viajar gratuitamente às custas dos outros. E acreditem, quando eu falei que eu ia fazer intercâmbio, essa foi uma das primeiras coisas que eu ouvi. Gente, intercâmbio não é isso. Teve muita crítica há um tempo atrás sobre o Ciências Sem Fronteiras, porque tinha muita gente que ia para o Ciências Sem Fronteiras e aproveitava para viajar a Europa toda, por exemplo. Não é que você não possa fazer nada disso, mas se a sua motivação ela é errada, então o intercâmbio ele não é para você. Porque o intercâmbio ele não é isso, gente. O intercâmbio ele também não é uma oportunidade para você arranjar um romance internacional ou interregional, para você conseguir um visto para ir embora do Brasil ou da sua cidade. O intercâmbio ele é muito mais do que isso. Ele também não é uma forma de fugir dos seus problemas. Não imagine que fazendo intercâmbio você vai, por exemplo, conseguir fugir dos problemas que tem na sua família, ou então de que você vai conseguir deixar todos os seus problemas pessoais para trás, porque na verdade, quando você passa por um intercâmbio, você vai ter que enfrentar tudo isso que vai continuar acontecendo, seus problemas pessoais vão continuar rolando, problemas na família vão continuar rolando, mas você vai estar num período aí diferenciado. E aí vamos entrar então agora no que é o intercâmbio. Intercâmbio ele é uma oportunidade de você adquirir um conhecimento especializado em uma região diferente da sua de origem. Então, seja se você for embora do país ou se você for embora da sua cidade, que no caso é Manaus, é isso que é o intercâmbio. Você está buscando adquirir conhecimento especializado. Isso é muito importante você compreender, porque você não deve sair atirando para todo canto para você conseguir intercâmbio. Você deve fazer escolhas conscientes com base naquilo que você quer fazer. Então, se você quer, por exemplo, ser um médico especialista em uma determinada área e você acha que aqui em Manaus você não vai conseguir as oportunidades necessárias para isso, busque intercâmbio em cidades que fazem sentido, que têm cursos específicos para isso. Também o intercâmbio, gente, ele é uma oportunidade de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e amadurecimento. Como eu falei, você não foge dos seus problemas, eles continuam acontecendo e você só vai precisar lidar com eles de uma outra cidade, às vezes. Então, por exemplo, enquanto eu estava no intercâmbio, eu fui casado, né, no caso. A minha esposa adoeceu e ela adoeceu bastante, assim. Ela pegou uma infecção renal que ninguém soube explicar como é que era, mas ela passou 2 meses
acamada. E a gente tinha pouquíssimo dinheiro, porque eu fui com uma bolsa de estudos que era para uma pessoa, mas eu falei, não, a gente vai para dois e a gente vai conseguir resolver essa parada. E aí eu me descobri muito mais, eu descobri coisas que eu não sabia que eu era capaz de fazer, eu descobri que eu tinha uma força que eu não conhecia, então eu desenvolvi muito e amadureci muito no período que eu estive no intercâmbio. Mas principalmente, intercâmbio é um sacrifício de caráter temporário ou permanente, porque pode acontecer também de você ficar no local que você escolheu, para você alcançar uma realização pessoal ou profissional. Então, assim, pense que o intercâmbio é isso. O intercâmbio não é nada daquilo que eu falei, mas nas horas vagas, obviamente que o intercâmbio ele vai ser uma oportunidade única de você conhecer uma outra cultura diferente da sua. Eu não ignoro que você vai ter todas essas experiências, mas o seu coração e o seu foco precisam estar no lugar certo. Eu conheci, gente, muitas pessoas que fizeram intercâmbio e que, assim, elas falaram: ah, não, poxa, eu passei 4 meses, ou então eu passei 6 meses, eu passei um ano, e eu viajei bastante. Eu falei: o que você aprendeu do seu curso? E a pessoa não sabe responder, porque ela perdeu o tempo, ela perdeu oportunidades. E na hora que você está na sua carreira profissional, essa experiência de intercâmbio que você sempre vai vender no seu currículo, ela acaba sendo cobrada. Um amadurecimento do período de intercâmbio, uma experiência internacional, uma experiência interregional, enfim. Intercâmbio também é uma oportunidade única de você criar memórias que sejam duradouras, engraçadas e especiais. Então, assim, eu coloquei fotos aqui que elas expressam exatamente isso. Todas essas fotos elas têm um carinho muito grande meu, assim, porque elas representam momentos diferentes. Então, a primeira foto ali é de uma celebração que tem, que eu esqueci, é de um poeta que tem na Escócia, eu não consigo lembrar o nome dele agora, mas eu fui para essa celebração e aí tinha um cara de kilt, tinha bandeiras da Escócia, enfim, foi uma experiência muito, muito legal. Eu comi até uma comida lá super estranha, chamada haggis, que basicamente é um salsichão de restos triturados do estômago da ovelha, do intestino da ovelha. Assim, quando me falaram o que era, eu falei, meu Deus, por que eu vou comer isso, Senhor? Mas ok, vamos comer, vamos ter essa experiência diferente. A segunda foto, assim, eu tô me queimando um pouco nas fotos com vocês, né, gente? Mas eu acho que é legal até. Ela mostra uma viagem que eu fiz lá, depois que eu já tinha passado do período de estudos, eu consegui fazer as coisas um pouco mais rápido e eu aproveitei o final para eu também descansar um pouco e aí sim conhecer o local. Então eu fui lá no Lago Ness, fiquei procurando a Ness, não achei até hoje. Pensava que eu poderia ver, né? Vai que eu poderia ser a primeira pessoa de fato ver a Ness e ter uma filmagem legal. Não rolou. A terceira foto é de uma pessoa que eu conheci lá, é um amigo que eu tenho até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente se conversa até hoje, de vez em quando a gente faz uma videochamada, é uma pessoa muito especial para mim, e foi um relacionamento que eu construí, e é um relacionamento duradouro. A gente não conseguiu se encontrar de novo ainda, mas é uma coisa que eu espero fazer ainda. E a última foto que eu tô com a minha esposa, cara, foi uma das experiências únicas que eu vivi que nunca mais se repetiu. Eu estava no show do Coldplay. Aconteceu de que quando eu estava lá, o Coldplay tinha lançado um CD, eles estavam fazendo o tour que ia começar pelo Reino Unido, e aí eu fui pro show e era simplesmente Coldplay é a banda que eu mais gosto, assim. E aí eu sempre sonhei em ir pro show, mas eu falava, poxa, isso é tão longe da minha realidade. E aí, do nada, essa oportunidade caiu no meu colo. Mas para você fazer o intercâmbio, gente, o que, que você precisa? E aí eu não vou falar ainda do aspecto financeiro. Você precisa ter resiliência. A primeira foto ali do canto superior direito, tem um monte de livro. Eu estava no período de escrever, não a minha dissertação ainda, mas alguns trabalhos que eu precisava entregar. Isso era dezembro. Eu tinha luz solar menos de 6 horas por dia. Eu estou sentado do lado de um aquecedor, porque eu me tremia de frio se eu ficasse longe do aquecedor. Eu estou coberto, porque mesmo com o aquecedor do lado ainda era muito frio.
e eu estou ali digitando os meus trabalhos, e essa foi a forma que eu encontrei de eu conseguir estudar, porque fora desse ambiente eu não conseguia, gente. Então eu montei ali um escritório. Essa foto ela não foi preparada, a minha esposa ela viu lá o momento que eu estava estudando e ela tirou essa foto. Você também precisa construir uma base sólida, né? Então, assim, a foto logo do canto inferior direito, ela mostra algumas pessoas que me ajudaram durante esse período e que foram minha base sólida. Por quê? Porque o intercâmbio é um período muito desafiador. Como eu falei, é um período que você precisa ter resiliência. E vai ter momentos que você vai querer desistir. Porque quando você chega lá, você sofre um choque cultural. Às vezes vai dar saudade da família, saudade dos amigos. Você vai ter períodos desafiadores, como eu falei, que teve uma doença da minha esposa, depois eu mesmo fiquei doente, fiquei internado aí uma semana, depois eu fiquei em recuperação mais um mês. Então, assim, dá vontade de desistir, de você jogar tudo por lá, voltar, entendeu? E não querer mais continuar naquele ambiente. Mas se você tem uma base sólida, pessoas que te apoiam, e todo esse grupo aí é um grupo de brasileiros, você consegue ter pessoas que estão passando pela mesma experiência que você e que vão poder também te ajudar a ter força para continuar. E você também precisa entender que há tempo para tudo. A primeira foto que eu falei para vocês é uma foto minha estudando freneticamente. Mas se você só fica nisso, também não dá certo. Você acaba tendo sérios problemas. Por quê? Porque, assim, ninguém consegue estudar o tempo todo. Você pode ter um burnout, você pode ter uma estafa, e aí você não consegue mais render nada. Então, assim, teve um dia, e foi no período que eu estava estudando, e aí a foto do canto esquerdo, que começou a nevar. E na verdade foi o único dia que eu estive lá que de fato nevou. Era muito frio, mas não nevava, porque para nevar precisa ter um monte de condições climáticas adequadas. E eu não sou da área, eu não vou explicar, não vou arriscar. Mas aí, assim, eu falei, cara, eu tô vendo a neve, entendeu? Tipo, é a primeira vez que eu tô vendo a neve na minha vida, eu não vou perder essa oportunidade. Parei os estudos, fechei o notebook e fui curtir a neve. E, assim, o dia da neve, que é como a gente chama aqui em casa, foi um dia muito especial pra gente, que a gente guarda memórias até hoje, assim, com muita riqueza de detalhes. E a outra, eu falei que eu sou um Potterhead, então eu fui nos estúdios do Harry Potter que tem em Londres, fiz uma viagem para Londres e fui nos estúdios do Harry Potter e também fui esparecer, tipo, não adianta só ficar estudando o tempo todo. Como eu falei, você tem que saber dosar tudo. Não é só viagem, mas também não é só você ficar o tempo todo lá bitolado estudando. E aí, o que que você precisa fazer? Já já vou falar mais da questão financeira, mas você precisa ficar de olho nas oportunidades. O Tivnin, para mim, que foi o programa de bolsas que eu fiz, que culminou no intercâmbio, ele caiu no meu colo, na verdade, né? Foi uma pessoa que estava na minha faculdade, eu já tinha me formado, mas ela era consul-honorária do Reino Unido aqui em Manaus, e aí ela foi falar com o gestor da minha faculdade sobre essa oportunidade. E ela perguntou se existiria alguém que ele conhecesse que talvez pudesse aplicar, que tivesse conhecimento na língua inglesa e que tivesse um perfil de liderança que eram requisitos do Tivni. E aí ele me indicou. E aí, quando eu me inscrevi para o Tivnin, eu descobri um mundo de oportunidades nessa área. Tem o Tivnin, que é para mestrado, tem Fulbright, que é um governo do governo americano também, que funciona. Tem o Erasmus, que funciona para mestrado, se eu não me engano, também tem doutorado. Também tem para quem tem na graduação. Tem os programas da Fundação Estudar, também, que são para diversos níveis. Enfim, gente, tem um mundo de intercâmbio aí fora. Mesmo nesse período de pandemia, as inscrições elas continuam. E se você tem essa vontade, é possível. As próprias universidades elas têm muitos programas de financiamento de estudantes do exterior. E aí, para isso, você tem que preencher requisitos específicos. Às vezes são requisitos étnicos, às vezes são requisitos de renda, às vezes são requisitos de gênero. Enfim, o importante é você ficar de olho. E não ache que os seus sonhos são grandes demais, porque eu achei isso. Eu fiz, no caso, o meu mestrado numa faculdade muito boa,
Mas eu deixei de me inscrever para universidades como Oxford, Cambridge, porque eu achava que eu não era capaz de entrar. E eu descobri que eu tinha, na verdade, potencial e até é, score, que eles chamam, né? Para entrar, porque tipo, o requisito de inglês eu já tinha que preencher também os requisitos de Cambridge e Oxford, e eu achei que era grande demais para mim. E não era. E aí eu fui me inscrevendo e eu descobri que eu passei em todas as universidades que eu me inscrevi. E aí era só uma questão de selecionar qual que eu queria ir. Então você precisa conhecer o seu potencial. É, a última foto que tem ali no canto esquerdo é da minha turma de mestrado. Não está todo mundo, porque a turma de mestrado lá é um pouco diferente. Tem algumas matérias que você paga junto e outras não. Então, assim, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas, assim, extremamente competentes. Não só no período que eu estava lá, mas no período que eu estava no Brasil também. Eu tive a oportunidade, aí a foto do canto superior direito, de tirar uma foto com o embaixador do Reino Unido no Brasil. Esse cara que está tirando a selfie, ele era muito gente boa. E esse pessoal que eu tô são os bolsistas também que foram do Brasil. Gente, eu estudei, na verdade, eu fiz bolsa com pessoas que eram procuradores da República, empresários, pessoas que tinham posições de liderança muito significativas, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E aí eu falei de ficar de olho nas oportunidades, e aí tem essa foto aí que eu tô na London Eye, porque você precisa ficar de olho. Tipo assim, isso daí é, parecia até para algumas pessoas que eu estava ostentando, mas eu peguei uma mega promoção que apareceu na internet para estudante que fizesse mestrado. Era uma coisa muito louca, assim, e eu achei essa oportunidade e falei, vou aproveitar. E a foto no canto direito, que eu falei sobre conhecer seu potencial, eu na frente da faculdade entregando a minha dissertação de mestrado. Eu nunca me imaginei fazendo uma coisa dessas. Não um mestrado fora. Não numa universidade que tinha sido fundada antes do Brasil ser invadido pelos portugueses. A faculdade já foi fundada em 1400 e pouco. Acho que é um pouco antes de 1500. Então, assim, foram experiências que eu passei e que elas me mudaram muito, assim. E aí eu estou deixando para vocês aqui os meus contatos. Se você quiser conversar um pouco mais, que agora eu não sei se a Débora ainda vai me dar mais tempo. Ela tinha colocado algumas perguntas que eu queria responder para vocês. Débora, tu pode me falar se eu ainda tenho um tempinho aí? Tenho? Tem bastante tempo ainda, pode ficar à vontade, tá? Beleza. Então, gente, eu vou só responder algumas perguntas que a Débora já tinha me feito. E aí eu vou também abrir para a gente, pelo menos, falar, assim, ter umas duas perguntas aí de vocês. Então, assim, o processo para o intercâmbio, né, que a Débora tinha pedido para eu falar. Como eu disse, foi uma oportunidade que caiu no meu colo e eu comecei a pesquisar depois que ela caiu, né, no meu colo. Então, eu comecei a pesquisar sobre o que era o TIVNI, quais eram os requisitos. E aí, gente, você vai descobrir que cada país tem requisitos muito específicos. Eu não passei só na bolsa do TIVNI, eu passei numa bolsa que é Orange Tulip Scholarships, que é do governo da Holanda. Mas eu não fui para ela, porque eu precisei selecionar. O Tivni ele dava um pacote mais completo, que se amoldava mais ao que eu queria e o que eu precisava, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, o Tivni ele custeava a minha passagem, ele custeava o meu visto, ele custeava um valor para eu me sustentar lá, então ele se amoldava mais àquilo que eu queria. Mas tem casos assim que você vai se aplicar, você vai se inscrever, desculpa, para uma universidade, eles vão te dar o financiamento da parte acadêmica e aí você vai ter que buscar um financiamento pessoal também. Você vai correr atrás disso e também existem empresas, existem instituições que vão financiar para você ficar lá. Como eu falei, Fundação Estudar é uma delas. Eles têm um processo de seleção muito bacana. E aí, o que você deve fazer para alcançar esse objetivo, né? A primeira coisa é você ter conhecimento na língua que você vai se inscrever. Então, se é nos Estados Unidos, vai ser em inglês. Se for no Japão, muitas vezes vai ser em inglês também, mas às vezes vai ter que ser um japonês.
na Coreia, vai ter que ser, quem sabe, um pouco de coreano. Em algum país latino-americano, vai ser, quem sabe, um espanhol ou até um português. Você precisa buscar ter proficiência naquela língua que você está almejando buscar o seu intercâmbio. E pode ser que você faça um intercâmbio interregional também, gente. Intercâmbio não é só você ir para o exterior, é às vezes você ir para uma outra região do país. Então, assim, aí nesse caso, o português você já tem, mas seria legal você conhecer a região, pesquisar sobre a região antes de você ir. Lembrando que, assim, você precisa conhecer a cultura do local para que é, o choque seja menor, porque o choque cultural, gente, ele é muito grande. Escoceses, por exemplo, não abraçam. E ainda bem que eu tinha minha esposa, porque às vezes eu ficava, meu Deus, eu preciso de um abraço. Aí eu me abraçava, porque eles não tocam as pessoas. E eles também são muito frios, eles são muito diretos. E aí, tipo assim, aqui a gente tem as pessoas que amenizam um pouco o baque que eles te dão, né? Mas lá não, eles são muito diretos. Então, eu entreguei um trabalho, aí eu perguntei, e aí, professor, ficou bom o trabalho? Ele falou, Vitor, ficou bom, mas ficou muito claro que você ainda tem uma deficiência nisso, nisso, nisso. Meu Deus, o homem falou assim na lata, gente. Como isso? E aí eu precisei descobrir que era uma característica local, assim, as pessoas serem muito diretas, porque eles falam que eles não querem mentir para as pessoas ou enganar as pessoas. Por onde começar? Pesquise na internet. Existem sites especializados em falar sobre intercâmbio. E você não precisa contratar uma consultoria para isso. Procure pessoas que já fizeram intercâmbio e que podem te mostrar o caminho das pedras. Eu sou uma delas, existem outras. Eu sei que hoje vão ter outras pessoas que também já passaram por essa experiência. Então, converse com essas pessoas, comece a pesquisar a respeito disso. Vá na internet e comece a fuçar tudo que você puder fuçar. Aproveite o seu tempo. O único responsável por você realizar um sonho ou não é você mesmo, porque existem maneiras de você alcançar isso. E, assim, no quesito gasto, gente, guarde o dinheiro que você puder guardar, é, assim, de todas as formas possíveis, porque apesar de ser uma experiência muito legal, não é uma experiência barata. Eu não tinha condições de fazer intercâmbio. Eu fiz intercâmbio porque, como eu me destaquei na faculdade, o gestor da faculdade resolveu custear algumas coisas para mim. E, obviamente, que eu tive que dar uma contrapartida, que foi ele poder falar sobre mim na faculdade. Falei, ok, pode falar quanto você quiser, só paga a minha viagem para eu ir para o processo de tirar o visto, porque o visto em si já está pago, paga a minha hospedagem e paga também os documentos que eu precisava traduzir. E aí, gente, essa questão de tradução de documentos eu não vou entrar muito no mérito, porque varia muito da instituição, do país, enfim. E aí eu também tive pessoas que me ajudaram. Quando você faz intercâmbio, você tem que ser cara de pau. Então, assim, eu buscava oportunidades de fazer vários bicos, assim. Então, eu fiz bico, aí eu já tinha proficiência em inglês, né? Eu fiz bico de tradução de livro que uma pessoa precisava. Eu estava trabalhando no Ministério Público na época, mas eu ajudava um amigo meu que era advogado a fazer umas peças, enfim, eu fazia aquilo que estava ao meu alcance. E eu conheço uma pessoa que ela fez rifa, enfim, cada um vai encontrar um método, entendeu? De juntar um dinheirinho para fazer o intercâmbio. No caso, eu me cerquei de um network muito bom e acabou que eu consegui um investidor anjo. Foi uma pessoa que falou, Vitor, eu quero investir nos teus estudos, eu vou te dar esse valor aqui também. E aí, um dia, quando você atingir o ápice da sua carreira, você me paga isso de volta, mas sem juros, sem nada, e a gente doa para uma outra instituição de caridade, ou então para uma outra pessoa que esteja necessitando de uma oportunidade como a que você vai ter agora. Então, essa pessoa meio que iniciou uma corrente do bem, assim. E eu já tive a oportunidade de ajudar outras pessoas, não com recursos significativos como ele me ajudou, mas de outras maneiras.
Então, eu estou dando meio que continuidade a essa corrente do bem aí. Parte da documentação, como eu falei, existem locais que exigem documentação juramentada, mas não queria entrar muito nesse mérito, porque é muito técnico e não é tão interessante assim. Mas existem muitos lugares que eles vão pedir documentos traduzidos para que você possa fazer o processo. E aí você é responsável por fazer essa tradução. Mas tem alguns lugares, como eu disse, eles vão exigir que aquilo seja juramentado, ou seja, feito por um tradutor que tem autorização do governo para isso. E outros não, eles vão falar, olha, manda uma tradução que você mesmo fez, para a gente isso é suficiente, a gente só precisa saber o seu histórico. Você também vai precisar, obviamente, dos seus diplomas, do seu histórico acadêmico, porque eles vão querer saber qual o seu coeficiente, se você atinge os coeficientes mínimos que eles exigem. Eles também vão pedir de você, nessa questão de documentação, que você tenha um passaporte. Passaporte não é um documento tão caro, ele hoje está em média de 200 e poucos reais. Então, comece a juntar um dinheirinho. Você tem tempo para isso, até você ter a oportunidade de fazer um intercâmbio, para você pagar pelo seu passaporte. E aí, assim, como eu disse, se você não tem como, busque fazer uma rifa, busque oferecer serviços em algo que você já seja capaz de fazer. Cara, vocês estudam na Fundação Matias Maquilinho, entendeu? Tipo, uma mega fundação que dá um ensino técnico maravilhoso, vocês já aprenderam muita coisa e vocês têm um futuro brilhante. Então, usem essas expertises que vocês já estão adquirindo aí para vocês conseguirem um dinheirinho para vocês irem juntando. Não deixem para a última hora, porque se vocês deixarem para a última hora, aí vai ser um perrengue e não vai ser legal. Vai ser uma experiência que vai gerar ansiedade, que não vai ser uma experiência boa. E em relação às dificuldades que você tem com a nova cultura, cara, depende muito da cultura que você vai. Se você for para uma cultura mais latina, eles tendem a ser mais abertos, que nem nós já somos, assim. Mas brasileiro é um povo diferenciado, gente, isso é fato. E as pessoas já conhecem isso lá fora. Nós somos muito mais calorosos, nós recepcionamos muito mais as pessoas, nós somos muito mais gentis, embora a gente também tenha aquela característica de às vezes não se importar com o próximo, mas lá fora, geralmente as pessoas elas se unem mais. E aí, assim, vão ter países que contato entre homens e mulheres é mais tranquilo, em outros países já é mais estranho. Por exemplo, eu descobri que um dia desses que na Coreia contato entre homens e mulheres geralmente só começa a ocorrer quando há um interesse de relacionamento, porque em regra eles são muito assim distantes. Então você tem que estudar a nova cultura para que quando você chegue lá, o baque que você sofra não seja muito grande. E em relação à área de trabalho, depois que você chega lá, eu tive a oportunidade de trabalhar lá também. Se você já está meio que habituado à cultura, o ambiente de trabalho ele não se torna tão desafiador. Mas você também vai ter um choque cultural depois quando você volta. E aí você vai ter que se ambientar e meio que virar a chave de novo e se adequar à cultura da qual você é de origem, porque você muda um pouco algumas coisas. E algumas coisas você muda para sempre, assim. Eu não sou mais o mesmo de quando eu fui para a experiência. E isso nunca vai voltar a ser o mesmo, porque eu aprendi uma forma de ver o mundo diferente do que quando eu estava aqui antes. E essa minha forma ela nunca mais vai ser a mesma. Então você também precisa ter consciência disso. Ah, e aí, assim, as duas últimas perguntas aqui é se valeu a pena, né? Cara, valeu muito a pena essa experiência. Eu não trocaria por nada. Eu tive vontade de desistir, foi perrengue demais. Eu tive vontade de chutar o pau da barraca, tive crise de choro, mas eu não trocaria nada disso, porque foi uma experiência que me enriqueceu e hoje eu tenho a oportunidade de impactar a vida de outras pessoas de muitas maneiras, inclusive essa agora, por conta dessa experiência que eu tive. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: corram atrás dos sonhos de vocês. O sonho de vocês não é pequeno. Se você tem vontade de fazer intercâmbio, corra atrás, que vai valer a pena, vai dar certo.
e vocês vão sair dessa experiência muito melhor do que quando vocês foram. E agora, Débora, ainda tem tempinho para o pessoal fazer pelo menos mais 2 perguntas? Débora? Tem tempo. Pessoal, se vocês tiverem agora qualquer dúvida, por Já favor, tem já uma comecem a aqui. mandando as perguntas. Essa é a hora. Quando eu comecei a estudar inglês, essa é uma coisa muito importante, porque assim, eu falei que eu vim de um lugar sem oportunidade. Então, de início eu não fiz curso de inglês. Eu comecei a correr atrás de inglês sozinho. Eu estava no final da infância e eu queria muito aprender inglês, muito, muito mesmo. Eu sempre gostei da língua, achei muito legal. E aí eu comecei a estudar sozinho. É, Na escola tinha pessoas que tinham oportunidade de fazer curso de inglês, então eu metia a cara e falava tudo errado mesmo com eles, gente. Eu não tinha vergonha, não. Inclusive, na minha escola, assim, quando eu olho para trás, eu vejo, cara, eu tive um caminho muito legal. Tinha um negócio de uma quiropraxia que era feita e que vinha um grupo de americanos para lá para fazer, só que eles precisavam se comunicar com os pacientes. Então, eles precisavam de pessoas que soubessem falar inglês e português. E aí eu não sabia falar lé com cré direito, mas eu falei, não, eu ajudo, eu ajudo. E eu lembro que tinha uma menina que ela falava muito bem e ela ria de mim, ela ria da minha cara. E, tipo assim, ela não queria me ajudar, mas, assim, eu não me deixei abater, eu não fiquei tímido por causa disso. E eu fui em frente, porque era um sonho que eu tinha. E vão ter pessoas na sua vida que vão rir dos seus sonhos, que vão rir daquilo que você está tentando fazer ou aprender. Mas você não, assim, essas pessoas passam, entendeu? Tem mais de 10 anos que eu não vejo essa pessoa e eu não sei onde ela tá. Mas, tipo assim, se eu olhasse para a pessoa hoje, eu iria falar para ela assim: parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque, assim, eu ganhei uma proficiência muito bacana, metendo a cara mesmo. Depois acabou que eu tive uma oportunidade de fazer um curso que a minha mãe correu atrás para mim. E aí, assim, na verdade, eu peguei só um certificado. Mas eu corri atrás dos meus sonhos, gente. Então, assim, eu comecei a estudar desse jeito, eu fui autodidata. E aí, para os gamers de plantão, nos jogos eu ia para os canais que o pessoal falava inglês, entendeu? Eu falava tudo errado, cara. Eu não tava nem aí. Só que eu aprendia. Com isso eu aprendia. Então, assim, tive professores chamado Age of Empires, tive professores chamado Warcraft, tive professores chamados Counter-Strike, tive professores chamado Lineage, que são jogos que talvez vocês não conheçam mais. Tive professores chamado Ragnarok, porque foram jogos que eu joguei assim e que eu aprendi também a falar inglês. Então, corra atrás dos seus sonhos da sua maneira, entendeu? Se é músicas, ouça música. Se é séries, assista séries. Aprendi a falar inglês assistindo Friends, entendeu? Então, assim, foram muitas oportunidades diferentes. Você tem que correr atrás. Mais alguma pergunta? Gente, não tem mais tempo para pergunta, Vitor. Mas tu Poxa, que deixou pena. aí o teu Instagram, né? E o teu LinkedIn. Tu pode colocar nos comentários, por favor? Os dois, por Posso. favor. E foi Só um segundinho. perfeito, Vitor. De verdade, muito obrigada. Você é fantástico. E daqui a pouco também eu queria que tu desse um sorriso aí pra gente tirar um print e te marcar depois. Tá, é só porque eu não tenho meu Instagram e meu LinkedIn de cor, gente. Desculpa. Eu sempre tenho que olhar. Porque esses números, esses códigos. E eu espero que você já esteja Beleza. investindo no LinkedIn, hein? Rede Ah, a gente vai falar profissional, sobre o gente. LinkedIn hoje com eles. Legal, legal. Dá um sorriso aí, Vitor, por favor. Aê, obrigada, tá, amigo? Todo sucesso para você, de verdade. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.